Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, e se quisessem pôr sua vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de milagres, de prodígios, e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Assim afirmou Allan Kardec, porque ele anotou, está na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, no item 12, a fé divina e a fé humana. Então, como vemos nesta mensagem e como prometemos na última aula, quando falamos do espírito e da alma, e prometemos que nesta live, como acessar o espírito, como faremos isso como almas, então nada melhor do que esta mensagem relembrada por um espírito protetor. Se todos os encarnados estivessem cientes, se completo eu, conscientes da força que trazem em si mesmos. Essa força é o Evangelho, força, vitalidade e vida, segundo Joana de Ângeles, que está em nosso próprio espírito, nos mais íntimos reforços de nossa consciência e de nosso coração, segundo Emmanuel. E a vontade é a força suprema do espírito, é a sua onipotência regendo as potências da mente, do perispírito e do corpo. Seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. E se não passa do desenvolvimento de dons e capacitações humanas, eu, você, qualquer um de nós, podemos fazer isso. Isso consta na página 233 de nosso primeiro livro também. E lá vai ter o antes e o depois para você apreciar. Então vamos estudar. Respire fundo. Abra o teu coração, a tua mente. Expanda a sua consciência. De preferência, esvazie a sua xícara para experimentar um novo chá. Hoje vamos falar de como acessar esta essência, esse potencial que existe em nós, e na etapa seguinte, no domingo que vem, nós vamos falar exatamente ou somente do amor, que é essa potência, que é o que nós chamamos de Evangelho, que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então vamos aqui relembrar a nossa cepa, que está em O Livro dos Espíritos. Mais uma vez a cepa da vinha, representando ou da parreira de uva, representando o corpo físico, o talinho que liga o cacho na cepa, a casca de cada bago de uva, o perisperma, que está dentro de cada uma, sua polpa, representa o perispírito. E a seiva, o licor, é a consciência, o espírito em si, que é a soma de todas as almas, e cada bago representando uma alma em particular. E se um espírito vai expandindo a sua consciência até chegar ao ponto de começar a se dividir para formar duas realidades, como faz uma célula, como é da natureza essa duplicação e multiplicação, ele vai formando realidades maiores, ou podendo unir-se dois espíritos já constituídos para formar essa realidade maior também. É a semelhança de uma semente que, uma vez plantada, ela gera uma árvore
que vai produzir frutos e gerar outras árvores. E vários espíritos se unindo forma consciências maiores até chegar aos Cristos, até remontar ao Senhor Supremo do Universo. E a essência da aula anterior, colocamos essas telas para relembrar. Com Leon Denis, em O Problema do Ser e do Destino da Dor, capítulo 4, a consciência, o eu, é o centro do ser, a própria essência da personalidade. É de lá que dimana a essência que compõe a alma K, que é o centro da personalidade. Então, esse eu é o espírito em si mesmo. Ainda para o mesmo autor, o nosso eu agora é o eu, você, a alma, com E minúsculo. O nosso eu ordinário, superficial, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que um fragmento do nosso eu, com E maiúsculo, profundo, que é o espírito imortal, a soma de todas as vivências, ou cacho de uva. E nós somos apenas um bago da uva. Ainda para o mesmo autor, neste eu profundo está registrado um mundo inteiro de fatos, de acontecimentos, de recordações referentes ao longo passado da alma, que na realidade ele quer dizer do espírito, que é a soma de todas as almas. Porque não é o passado da alma que está encarnada. Mas na época tinha essas confusões das traduções, em especial. Então, neste eu profundo está registrado um mundo inteiro de fatos. Os acontecimentos, os conhecimentos desses fatos e acontecimentos, dessas experiências. Então, essas recordações ao longo passado do espírito. E segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele teria 1 bilhão e 500 milhões de anos. Mas para Joana de Ângeles, ao encontro da paz e da saúde, a obra, ele tem quase a idade do universo. Porque nesta obra só o corpo biológico tem quase 4 bilhões de anos. Não é que um está desmentindo o outro, é que numa época só foi permitido André Luiz dizer aquilo para não desanimar-nos e, noutra época, outro espírito ergue mais um véu. Para Miramês, em Horizontes da Mente, capítulo 9, o espírito, ao reencarnar, entra em processo preparatório. O espírito, o todo. Principalmente no tocante à consciência que, além de ser um todo unificado, é também a mínima parte que se encontra em atividade na alma que domina o império da carne. Só para mostrar que não é só ele que fala isso, ele e Leon Denis, mas com Kardec também mostramos isso. O homem é um pequeno mundo, o diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo. Então, o homem simboliza a personalidade, a alma, um conjunto de experiências que lhe forma o caráter, a personalidade, e o espírito é o todo que criou o corpo e criou a própria alma. Para Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, capítulo 1, item 2, a personalidade resulta da experiência de cada etapa, mas a individualidade é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Como dissemos, com quase a idade do universo. Ainda na mesma obra, só que lá capítulo 1, item 2, agora é o mesmo capítulo, agora inverte capítulo 2, item 1. Exatamente invertido.
Imperecível, a individualidade é o espírito em si mesmo que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo e como realizá-lo para ser a pessoa integral, ideal, conforme o seu propósito. Se assim é, você sabe conscientemente o que fazer, quando, como, onde realizá-lo, para ser a pessoa integral, o ser psicobiofísico, moral e espiritual, ideal, conforme o nosso propósito de vida? Eu não sei. Ainda não sei o que é um átomo. Dos 10 ou 100 mil que compõem uma das 2 bilhões e 800 milhões de moléculas que compõem uma das minhas células sanguíneas, a mais simples, que é uma hemácia. Estou a caminho. E ele sabe tudo isso. E o que nós queremos hoje é mecanismos para acessar isso. Como faremos para acessar o todo? É como se fôssemos a semente. Como acessar a consciência da árvore para sermos árvore por nossa vez. Mais uma vez, respirem fundo e vamos estudar. Então nós vamos apresentar Leon Denis, como lembramos na apresentação, depois Miramês e finalizaremos com Joana de Ângeles. Poderíamos mostrar 100 autores ou centenas, ou até milhares. Mas esses 3 mestres, Leon Denis, foi considerado o apóstolo do Espiritismo. Joana de Ângeles, um dos espíritos que mais evoluiu e mais contribuiu para a propagação da Boa Nova do Cristo. E Miramês, o jovem rico que na época de Jesus recusou o convite para segui-lo por ter o apego aos bens materiais. Então são 3 luminares da eternidade. Começamos com o problema do ser, do destino e da dor, capítulo 20. Então, há em toda a alma humana 2 centros, ou melhor, 2 esferas de ação e expressão. Uma delas, a exterior, manifesta a personalidade, o eu menor, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Não há nem o que explicar muito aqui, porque já falamos muito disso. Então, enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, teremos a vida inferior semeada de provações e males. A outra, interna, profunda, imutável, é, ao mesmo tempo, a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós, que é o reino de Deus em nós. E quando fala imutável, da mesma maneira que Kardec colocou que Deus é imutável, é no sentido de não desaparecer, não que ele não sofre mutações, porque o espírito está em perpétuo dinamismo de transformação. Nesse centro consciencial, estão os seus corpos de evolução mental e emocional superiores, o corpo búdico e o átmico, ou o corpo intuitivo e o causal, se você preferir, ou celestial. Então, eles não sofrem no sentido de morrer na forma como morrem e renascem os corpos de expressão do mental concreto ao corpo físico, por exemplo, mas sofre transformações sucessivas, porque a evolução não tem fim. Para nós teve começo. Então, se permanecermos cultuando o eu menor, o que normalmente chamam de ego,
teremos a vida semeada de provações e males, de insuficiência e imobilidade e movido pelas paixões. Mas se nos conectarmos com esta consciência profunda, interna, profunda, imutável, a sede da consciência, o templo de Deus em nós, aí é o que Paulo de Tarso disse-nos: já não sou mais eu quem vive, será Ele que vive em mim. Então, uma coisa que temos que colocar em nossas mentes, em nossos corações, em nossas consciências. Uma vez acessando, não tem como voltar atrás. Jamais voltaremos à vida que tínhamos antes. Foi isso que Miramês não conseguiu desapegar no momento. Era famoso, respeitado, possuía muitos bens, ou os bens o possuía. Então não abriu mão daquelas regalias. Uma vez que Paulo de Tarso tomou a atitude, ora, ele se via fazendo as mesmas coisas, embora querendo esta conexão, até que conseguiu esta conexão. Mas para isso, foi preso várias vezes, foi torturado, foi considerado morto, me parece que por 3 vezes, de tanto apanhar pelos desafetos, mas venceu todas as calúnias, difamações, todas as maldades que também Jesus sofreu. Foi caluniado, difamado e até crucificado fisicamente, mas o máximo que eles conseguiram foi provar que a morte não existe, porque ele matou a morte. Para mim é a maior mensagem de Jesus. Ele venceu o mundo. Seguindo com o mesmo autor, no mesmo capítulo, é somente quando este centro de ação, esse centro interior, domina o outro, que é o nosso exterior, quando suas impulsões, suas dimanações nos dirigem, eu, você, qualquer um de nós, que se revelam nossas potências ocultas e que o Espírito se afirma em seu brilho e beleza. Aí é onde nós podemos dizer: já não sou mais eu quem vive, é Ele, o meu Espírito, o Cristo e o Deus em mim, que me conduz. Ainda no mesmo capítulo e obra e autor, é por Ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo. O Pai que é o foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. Por isso que a próxima live vamos falar só desse amor como causa e efeito. Então, se eu entrar em comunhão, me dispor a fazer somente a vontade dele, a primeira coisa que eu preciso admitir é viver a verdade. Não é viver na verdade somente, é viver a verdade que vai tornar-me um com ele. Então é por Ele que nós vamos entrar em comunhão com o Pai que habita em nós, porque Deus está inteiro dentro de nós, segundo Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho, e o Cristo também. E segundo Miramês, se Deus e o Cristo estão dentro de nós, ou melhor, se o reino de Deus está dentro de nós, Deus e o Cristo também estão. Então é esse Pai, esse Cristo, segundo as palavras do Cristo, esse Pai que é todo amor, o princípio de todas as ações. Então Deus é amor, mas é justiça também. Ainda, tudo igual, obra e autor. Por um desses centros perpetuamo-nos em mundos materiais, que é pelo exterior, prazeres, paixões, dores e sofrimentos.
onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. Pelo outro, temos entrada nos mundos celestes. Então, se eu me abraçar, se eu me afeiçoar e me integrar com o outro, eu vou ter já garantido a entrada nos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade, grandeza. Mas eu preciso, além de querer, construir a minha roupa nupcial, construir as vestes com a promoção de meu corpo, eu edifico um perispírito enobrecido conforme a sublimação do corpo, porque ele vai evoluir até se confundir com o perispírito, conforme o item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação. A gente tem que ir na sequência dessa completa purificação, que é a natureza do espírito puro, para que eu possa ir e ficar, ou ele vir e permanecer. Ainda tudo igual, somente pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós, chegaremos a vencer o eu egoísta, a associar-nos plenamente à obra universal e eterna, a criar uma vida feliz e perfeita. Então, gradativamente, nós vamos modificando o pensamento, sentimento, palavras e atitudes. Então, a cada dia vamos avançando até essa completa fusão da nossa com essa consciência, a semelhança dos bagos de uva que se tornaram um no cacho da uva, formando um todo, nós, com esse centro consciencial, tornar-nos-emos um todo também, com esse Espírito Divino em nós, que vai nos fecundando, onde um grão vai produzir 30, outros 60, outros 100, outros 1000, segundo o nosso saber, o esforço bem direcionado para ser aquilo que sabemos. Ainda tudo igual, obra e autor. Por que meio poremos em movimentos as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. Foi a leitura inicial. Se o homem soubesse do poder que traz em si mesmo e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar verdadeiros milagres. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Então a gente precisa saber quem é essa personagem, porque é por ela que nós vamos colocar essas potências em ações ou em ação. Porque ela é a gerente da mente, segundo Emmanuel, é a gerente esclarecida da mente. É ela que abraça a mente e se transforma em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações. Miramês. Então, quem é essa potência? Ou de quem se trata? Que nós vamos usar para acessar esta consciência interior e colocá-la em ação. Agora mudamos a obra para saber de quem se trata. Agora é a obra Depois da Morte, do mesmo autor, o capítulo 32. A isso chamamos estudo das ideias. Seguimos o encadeamento, o desenvolvimento das ideias para entender o enredo. A vontade é a faculdade soberana da alma. Na realidade, é do espírito, mas pode ser da alma também. A força espiritual por excelência. E podem mesmo dizer-nos que é a essência da sua personalidade. Pode ser a essência da nossa personalidade ou a essência
do espírito imortal. Seguindo, tudo igual, obra e autor, o ser pode criar inesgotáveis recursos por um uso metódico e perseverante da vontade, pois esta é a força suprema, é a própria alma, é o próprio espírito exercendo o seu império sobre as potências inferiores. Quando a alma se faz um com o espírito, a vontade é dela também. Ela está cumprindo o que ele determina. A vontade é o que normalmente chamamos de guia espiritual, de mentor, de orientador, do Cristo interior. Então ela recebe esses vários nomes. É ela que age em nome do Espírito. É a força suprema dele. É a sua potência maior. Mas ele, Espírito, como consciência, é o seu diretor. Tome água e respire fundo. Então, por intermédio da vontade, se eu me aliar a esta consciência profunda, me dispor a fazer o que ela determina, eu posso criar inesgotáveis recursos por um uso metódico e perseverante dela. Todos os poderes da alma estão resumidos em 3 palavras. Querer é uma das facetas dessa vontade. E esse querer é fazer convergir todas as potências, todas as energias para o alvo que queremos construir e queremos governar. Saber é saber o que é a vontade, conhecer as forças e as leis e discipliná-la para aquilo que pretendemos, ela em nós. E fazer, amar. E o amor é ao mesmo tempo a essência e a lei que vai nos conduzir. Então esta é a força suprema. É a própria alma, o próprio espírito exercendo seu império sobre as potências inferiores. Ele é o criador dessas potências. E nós somos sua criação. Voltamos na obra anterior, Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 20. Já sabemos o que é a vontade. Agora, o uso persistente dela. Então, o uso persistente, tenaz, forte, robusto, coeso, desta faculdade soberana, permitir-nos-á modificar a nossa natureza psicobiofísica, moral e espiritual, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Por que sofremos então? Se temos isto à nossa disposição, no livro oculto em nós, e eu posso me tornar esta potência por minha vez. Como alma em evolução, eu vou transformar-me na mente. A mente, quando desperta, torna-se o eu superior, essa vontade, que é outro nome que se dá. Eu superior, self, vontade, Cristo, mentor, e assim, anjo da guarda. Então, o uso persistente, forte, robusto, coeso desta faculdade soberana, permitir-nos-á, eu, você, qualquer um de nós, que se dispuser a estudar, estabelecer um propósito e vivenciá-lo em espírito verdadeiro, modificar-nos-emos em nossa natureza, psicobiofísica, moral e espiritual, como dissemos, vencer todos os obstáculos que a vida nos oferta para o nosso crescimento, dominar a matéria em todas as suas expressões, como nos ensina Emmanuel, com o pensamento gerenciado pela vontade, ou ela transformada-se nele, e vencer a doença,
e a morte. Então, seguindo, ainda a mesma obra e autor, é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos. Ela pode transformar-se neles ou apenas conduzi-los. Então, é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado, para aquilo que você almeja construir, governar, conquistar. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar, ao sabor do vento. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita oferecem limitado acesso às influências superiores, porque não tem foco, não tem discernimento, não tem comprometimento. O pensamento é sim a nossa força de atração, a nossa capacidade criativa em ação, que nasceu dos instintos, que se transformaram em sentimentos e culminaram como pensamentos em nossa mente. Mas se não sabemos o que é, de onde vieram, isso de nós, processo de evolução. Ou quando nos dispomos a essa conexão e manifestá-los de dentro para fora, ele trazendo as essências, transformando-se em vontade, agora em pensamentos, em ideias, palavras e depois em ações. Ou manifestá-lo cosmicamente falando. Eu uno com o Espírito que me integra, vamos nos tornar médiuns de algo ou de alguém maior e manifestar este ser maior ou cósmico via centro coronário, centro frontal e os demais e assim por diante. É preciso saber se concentrar, colocar o pensamento acorde com o pensamento divino. Então, a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida do espaço, cujos esplendores ela começa fracamente a entrever, ver além do trivial, desde este momento. Só que tem esse preço a pagar, que é o da nossa fidelidade, do nosso saber, do nosso comprometimento. Então é preciso saber se concentrar. Só aprende a concentrar quem sabe relaxar. E ninguém consegue relaxar se não souber respirar. Então, primeiro eu aprendo a respirar, uma conexão com a natureza, com o divino, nutrindo, vitalizando e acalmando o meu corpo, e quando ele se sente protegido, confortado, nutrido, bem alimentado, ele se descontrai. Aí eu me permito relaxar, abrir espaços para algo divino penetrar em mim. E depois que eu aprendo a relaxar agora, com essa condição de vitalização, de relaxamento, agora eu consigo concentrar todas as minhas potências, toda a vitalidade, toda a ação para um ponto. Para colocar o meu pensamento, que pode surgir dos meus instintos, transformando-se em sensações, emoções, sentimentos e pensamentos. Agora eu vou colocar de acordo com o pensamento divino que habita em mim, com Deus e o Cristo que habitam em mim. E então, eu, como alma humana, serei fecundada por esse Espírito Divino que habita em mim, que vai me envolver e me penetrar, tornando-me apta ou apto a realizar nobres tarefas. Nobres tarefas. Menos nobres, quem vai fazer isso é o eu inferior. Preparando-me para a vida espiritual, cujos esplendores dessa vida espiritual eu começo fracamente
a entrever, porque eu sinto em mim os efeitos disso, desde este mundo. Porque por esse pensamento em acorde, por esse sentimento em uníssono, eu vou sentindo essas benesses e não tem como negar. Eu estou sentindo. Não precisa ouvir nem ver. É o sentir que te dá a compreensão maior, o maior discernimento. Porque quando você sente, você está dentro daquilo que você está investigando. Então é sentir a essência daquilo que se manifesta por seu intermédio. Ainda na mesma obra e autor, os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos uns dos outros, com os quais são harmonias penetrantes. Ao passo que os nossos são, a mais das vezes, ou na maioria das vezes, somente discordância e confusão. Não concordo com você. Não acredito nisso. Divergência de opinião não é discórdia. Eu não preciso discordar de você ou concordar. Você tem suas opiniões, o seu conhecimento e discernimento. Se eu não o alcanço, eu não tenho o direito de falar que não é verdade, porque eu estou vendo em você os efeitos do que você está me ofertando. Estou vendo a sua serenidade, a sua mansuetude, a sua saúde, o seu equilíbrio. Como eu posso negar? Agora, se eu não quero pagar o preço que você pagou, é diferente. Você não tem que concordar ou discordar. Observe. Pelos frutos se conhece a árvore. Então não temos que concordar ou discordar. Agora, diante de fatos, não existem argumentos. Então eles ouvem os pensamentos uns dos outros, e esses pensamentos são harmonias penetrantes. E ao passo que os nossos, na maior parte das vezes, são dissonantes. Se eu não falar nada, porque continua a mesma obra, mesmo capítulo e autor. Aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade e por ela a unir nossos pensamentos a tudo que é grande. A harmonia universal, por exemplo, cujas vibrações dessa harmonia universal enchem o espaço e embalam os mundos. Então já é um exercício inicial. Então nós vamos aprender a nos servir de nossa vontade, que é toda a nossa potência direcionada, e por ela a unir-nos os nossos pensamentos com o que é grande, com o que é divino, que é a harmonia ou equilíbrio universal. E nas vibrações dessa harmonia que enche o espaço e embala os mundos, vamos ser fecundados, abastecidos por estas vibrações harmônicas. Então, a vontade é a maior de todas as potências no espírito. Entre nós e a nossa essência, é ela, o Cristo em nós. É em sua ação comparável ao ímã, que atrai e ao mesmo tempo repulsa. Sabe que o ímã tem as duas polaridades. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Então está aí todo o enredo. E lembrei-me de Gabriel Delany na obra A Alma é Imortal, na qual ele conta um caso de um moço que foi mordido por um gato. E o gato tinha contraído a raiva. E a dor era tanta que ele decidiu pegar a espingarda, na época podia, e foi caçar. Não caçou nada, porque a dor
era de morte. Mas a vontade era tanta de viver que ele venceu a morte. Voltou mais tarde, de tardezinha, a dor já estava suportável. No outro dia, já estava basicamente curada. Foi fazer o exame, o teste, ele tinha contraído a raiva do gatinho raivoso. Então, essa vontade de viver, de desenvolver em nós a vida. Então, é esse imã que vai atrair novos recursos vitais para a reconstrução dos tecidos. Tal é o segredo da lei de evolução. Não só eu promovo o que há em mim, mas posso reconstruir também. Então, a vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, sobre o nosso perispírito. Ativar-lhe as vibrações e, dessa forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações. Prepará-lo para mais alto grau de existência. Corpo onde está todas as sensações, todas as emoções, sentimentos, inteligências. Então nós podemos apropriá-lo, porque é ele que registra a dor. O corpo só registra o efeito. A dor real está no perispírito. Quando vamos fazer as cirurgias espiritual com um corte que doeria no físico, afastamos o perispírito do local. Então, o corpo não registra a dor. Então, a dor vem desse universo perispiritual. E agora, se eu vou prepará-lo para que eu sinta sensações mais elevadas ante uma situação que causa sofrimentos enormes para alguns, nós estamos tranquilos, porque estamos vivenciando a situação e registrando as alegrias celestes, porque dor é bênção se eu entendo a sua mensagem, o seu recado. Então, o princípio de evolução não está na matéria, está na vontade que conduz a matéria, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas como à ordem visível e material. Então ela vai agir tanto no corpo biológico quanto no corpo perispiritual, ou quanto na energia que está invisível, ou quanto a energia que nos circunda está materializada. Segundo Allan Kardec, na obra A Gênese, ou começando pelo Livro dos Médiuns, a vontade e o pensamento convenientemente dirigidos, eu crio átomos, alimentos e medicamentos. Com a vontade e o pensamento dirigidos para o bem, eu interfiro na estrutura do fluido cósmico e realizo verdadeiros prodígios. Ainda na mesma pauta, dirigidos para o bem e convenientemente, na obra A Gênese, eu arrebanho uma porção de fluidos, gravo neles as minhas virtudes e os condenso em meu perispírito e construo moléculas saudáveis para curar o corpo. Tudo depende desse saber e desse fazer. Esta é simplesmente a consequência daquela. Esta quem, aquela quem. Esta que está mais próxima aqui é a visível, tangível, material. Aquela, a que está mais longe, é a ordem invisível das coisas. Então, o princípio da evolução não está na matéria, que é esta, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas, que vai ser aquela, como a ordem visível e material. Então, esta ordem visível e material é a consequência da ordem invisível e imaterial.
Então, o princípio superior, o motor da existência é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal, que é a força cósmica. Que a tudo cria e gerencia. Porque a vontade, como dissemos, ela pode transformar-se no pensamento ou conduzi-lo. Transformar-se nas ideias ou conduzi-las. Nas palavras ou conduzi-las. E assim, até a completa conclusão. O que importa acima de tudo, que dissemos até agora, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Eu não preciso mover um músculo. No processo de respiração, relaxamento, concentração, eu faço tudo no domínio psíquico, faço tudo acontecer. Mas para que isso se dê, nenhuma força permanece estéril quando se exerce de maneira constante, visando alcançar um desígnio conforme o direito e a justiça. Se eu fizer dentro das leis, eu consigo tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é aquele que me fortalece? O meu espírito. Ele é que me conduz. Quem é aquele que o fortalece? O avatar no qual ele está integrado. Quem é aquele que fortalece o avatar? O Cristo. E o integra. O Cristo também é considerado um avatar de maior poder. O avatar dos avatares. É o que se dá com a vontade nesse domínio psíquico. Ela pode agir tanto no sono quanto na vigília, se eu me preparar para isso. Eu começo a construção aqui e termino lá. Porque a alma valorosa que para si mesma estabeleceu um objetivo, procura-o com tenacidade, com firmeza, com perseverança em ambas as fases de sua vida. E determina assim uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos, se eu me dispuser a isso. Eu me esforço durante o dia, me preparo para dar continuidade durante a noite com maiores possibilidades e volto no outro dia já reabastecido e fortalecido até vencer todas as resistências e obstáculos e construir o meu império. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Eu ficaria deslumbrado porque como eu posso construir uma realidade inteira em segundos? Fico deslumbrado diante da situação que antes eu pensava que era ficção, que era impossível. E tudo é possível àquele que crê e ama. Aquele que lucidamente crê e incondicionalmente ama. Então nós precisamos, ou nós queremos, é conhecer isso. Mas aqui é a contribuição de Leon Denis. Ainda tem a de Miramês e Joana de Ângeles. Então vamos ver agora como nós vamos construir esse futuro. Que quando vem uma simples palavrinha dessa, você para e vamos entender o que significa que ele próprio pode criar o seu futuro. Como é isso? Só mudamos de obra depois da morte, capítulo 32, onde Leon Denis narra, porque ele mesmo fez. O que ele passa para nós é o que ele fez, o que ele faz.
Não é consolador e belo poder dizer, : sou uma inteligência e uma vontade livres. A mim mesmo me fiz inconscientemente através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que existem em mim, porque ele acessou isso. Se ele nos ensina, ninguém pode ensinar caminho que não haja percorrido, segundo André Luiz. Ele nos traz essa pérola. Não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência hoje, uma vontade livres. A mim mesmo me fiz inconscientemente através das idades, porque eu estava sendo individualizado dentro de um outro ser que estava me conduzindo. Fui trabalhando e ele foi coordenando o produto do meu trabalho. Edifiquei lentamente minha individualidade, regido pela uma individualidade que me conduzia, e também a minha liberdade. Agora conheço a grandeza e a força que existem em mim, o que eu fiz por mim e esta força de quem me conduziu ou me criou. Nesse sentido de individualizar-me. Avanço só para o capítulo 21, mas agora da obra O Problema do Destino e da Dor. A gente volta na obra e avança um capítulo. Pode-se alcançar esse resultado por procedimentos diversos. Quais? Pela ciência, pela compreensão daquilo que eu estou fazendo, pela meditação, respiração, relaxamento, concentração, meditação, que é o diálogo com o Deus interior, com o Cristo interior. Pelo trabalho. Então, pelo saber, pelo domínio psíquico, que vai ser na meditação, e pela mão na massa, pelo trabalho. Ou pelo aperfeiçoamento moral. Eu tenho 4 possibilidades. Então, eu posso escolher qualquer uma delas. E ele prossegue. O melhor procedimento é utilizar todos esses métodos de aplicação. A ciência, a meditação, o trabalho e o aperfeiçoamento moral. E completá-los uns com os outros. Eu tenho a ciência, eu medito sobre o que eu posso fazer com ela, coloco em ação, gero o trabalho e no trabalho o aperfeiçoamento moral. Porém, o mais eficaz dos 4, do que todos os 4, é o exame de consciência e a introspecção. Vou fazer um exame de consciência. Eu começo aqui no que eu estou vendo. E depois, essa introspecção. Eu vou mergulhando e fazendo essa autoanálise, esse autoexame. À luz da verdade, com honestidade, humildade, sinceridade e depois fidelidade na aplicação. Depois ele ainda nos recomenda o desapego às coisas transitórias e etc. Vou tomar mais água. Avançamos agora para o capítulo 24. Não há em nenhum domínio efeito sem causa, parto sem dor, vitória sem combate, triunfo sem rudes esforços, mas que, acima de tudo, reina uma perfeita e majestosa sanção e que ninguém está abandonado por Deus, do qual é uma parcela. Somos uma parcela de Deus, expressões de Deus.
Então, em parte alguma do universo, em nenhum domínio, não existe efeito sem causa. Se tem uma dor, tem uma causa. E não há parto psíquico, o nosso parto, o nosso despertar de consciência, sem a dor do desapego. Não precisa ser só o parto físico de um filho consanguíneo. Vitória sem combate, porque eu vou precisar combater o bom combate para ter a vitória, o triunfo sobre mim mesmo. Então, o triunfo sem rudes esforços reiterados. Mas, acima de tudo, eu saber que reina uma perfeita e majestosa sanção, uma lei, um estatuto divino, e dentro desse estatuto divino, que ninguém é abandonado por Deus, do qual somos uma diminuta fração, uma parcela. E finalizando com Leon Denis, volta lá no capítulo 21, o mais belo livro está em nós mesmos. O infinito revela-se nele, feliz daquele que nele pode ler. E é o que eu estou aprendendo a ler, o livro oculto que existe em mim. O livro das metamorfoses do ser, que tem me dito o que eu fui, o que eu sou, o que serei, e ensinando o maior dos mistérios, que é a criação do meu próprio eu pelo esforço constante. Mudamos de autor, que é mais curta as lições. A mais extensa era de Leon Denis. Rapidamente com Miramês, obra Saúde. Nós não vamos falar Miramês para economizar a gente só quando mudar de obra e capítulo. Capítulo 8, João Nunes Maia. Então já falamos Miramês, João Nunes Maia, só vamos falar obra e capítulo daqui para frente. Então ele vai dar um upgrade para auxiliar Leon Denis. A chave de tudo está dentro de nós, nesse livro oculto, à espera do toque que a sabedoria e o amor pode dar. Então eu preciso ter o conhecimento vivenciado e o amor como lei e como matéria-prima para fazer acontecer. Deus não tem segredo. Agora, Filosofia Espírita, volume 2, capítulo 25. Deus não tem segredos para com seus filhos, mas pede preparo para que possamos suportar as revelações. Então nós sabemos que a chave está dentro de nós e a sabedoria, à espera do toque da sabedoria e do amor. E ele não tem segredo, agora pede o preparo para suportarmos as revelações. Cura a ti mesmo, capítulo 40. Se Deus se encontra dentro de nós, assim como Jesus, o que mais nos falta para mover a força deles em nossa mente? Basta-nos a fé, a força divina. Então, a força divina que existe em nós, a nossa vontade. A fé é o conhecimento. Então, conhecimento e ação. Então, basta isso. Já sabemos que eles estão dentro de nós. Agora, a força soberana, capítulo 1. Tua alma é um mundo onde existe tudo o que necessitas para o teu equilíbrio físico e psíquico. Mas dentro de ti se encontram muitas portas para serem abertas, cujas chaves estão contigo mesmo, guardadas no cofre do teu entendimento. E você que não gosta de estudar, complicou. Porque sem o entendimento, sem o discernimento, sem a sabedoria, não há milagre, ninguém vai fazer por nós. Então, retornando rapidamente, então, tua alma é um mundo onde existe tudo o que necessitas para o teu equilíbrio físico e psíquico. Mas dentro de ti, que é no âmago do nosso ser, se encontram muitas portas para serem abertas, cujas chaves estão
contigo mesmo, guardadas no cofre do seu entendimento. Conforme eu vou entendendo, o próprio Miramês fala, eu gostaria de falar muitas coisas, mas me falta amor vivenciado, entendimento e discernimento para poder entrar um tanto mais na toca do coelho. Mesma obra, ninguém pode abri-las, ninguém de fora pode abri-las. Somente tu tens esse direito e capacidade, por ordem daquele que te criou. Está ouvindo e vendo, Max? Ninguém pode entrar no teu mundo, só você tem a chave. Sem a sua permissão, sem você dar a chave, jamais. Então ninguém pode abrir essas portas, somente tu tens esse direito e capacidade, por ordem daquele que te criou. Diretamente quem nos criou? O Espírito. Quem criou o Espírito, no caso aqui, do nosso planeta, o Cristo. E assim, até remontarmos à Suprema Sabedoria. Ainda na mesma obra, a confiança em Deus é o dispositivo para que possas andar descobrindo os demais. Então, a confiança em Deus é o dispositivo para que possas andar descobrindo os demais dispositivos. Primeiro, a confiança irrestrita em Deus. Então, isso é um dispositivo. Agora você vai andar abrindo os demais dispositivos em ti. E numa obra, e nós já mostramos, ele fala, a fé gera autoconfiança. O trabalho no bem gera serenidade. E o desprendimento gera amor. Ainda a mesma obra, as chaves estão tilintando no seu íntimo, fazendo barulho, como sininhos lá, como uma moeda que cai no chão, brilhando mais que o ouro, mais duras como o diamante e mais maleáveis como a água e o vento. Ou seja, abre qualquer porta. Se precisa de rigidez, vai ser como diamante, dependendo como o ouro, ou, dependendo da situação, como a água e o vento. Está lá, fazendo um barulhinho, nos chamando para descobri-las, para pegá-las e abrir as portas segundo a nossa proposta de vida e a nossa responsabilidade para fazer acontecer. Finalizando com Miramês, elas obedecem-te quando aprendes a pedir. Pedir a ti mesmo na compreensão pura em um discernimento elevado. Discernimento é nível de consciência elevado. Então, voltando rapidamente, as chaves estão dentro de nós, ninguém pode abrir as portas, somente nós. A nossa confiança em Deus é o primeiro dispositivo. Elas estão lá fazendo barulho para que a gente encontre-as e obedecem-nos conforme vamos aprendendo a pedir. Pedir como? De acordo com a nossa compreensão, com o nosso discernimento. Você toma água e vamos finalizar com Joana de Ângeles, que também não é muito grande, não. Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, Convites da Vida, capítulo 22. Conforme combinado, só vamos repetir obra e capítulo daqui para frente. Para a autora, dando a sua contribuição, a fé, vocês viram ali, a confiança em Deus é a fé. Então, ela pega um gancho com Miramês, como ele pegou com Leon Denis. Então, a fé é a flama divina, a chama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo. Tudo o quê? Mágoas, está magoado? Desaires, o que é o desaire? É um comportamento escandaloso, sem decoro,
vergonhoso, onde você vê o vexame. Revolta, está revoltado, traições, foi traído, e até mesmo a morte. Você pode superar tudo isso com a fé, com a compreensão do que está acontecendo com a tua vida. Porque o outro fez aquilo com ele, porque ele não fez com você. Ninguém te traiu. Só nós conseguimos nos trair. Ninguém jamais nos trai. A pessoa trai a si própria. Toda violência contra o próximo é dilaceração em si mesmo, não é no próximo. Então a nossa revolta, por que eu estou revoltado? Eu esperei de quem não tenho que esperar nada de ninguém, nem de mim mesmo. Tenho que compreender o meu tamanho evolutivo e valorizar o que eu consigo fazer. O meu comportamento fora do prumo, escandaloso, eu preciso pensar a respeito. E a má água que me perturba também. Então eu posso vencer tudo isso e a morte também com a fé. Alimentá-la para a própria paz é indeclinável, não tem como eu recusar. É indeclinável dever de que não se pode postergar, além de eu não poder recusar o convite, não posso adiar também. Então, alimentar a minha fé, o meu conhecimento, o meu discernimento vivenciado para a própria paz interior é indeclinável dever ou dever que eu não posso me furtar e que não posso postergar, adiar um tanto mais. Agora, em Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 3, item 1. Faz-se então indispensável, ao adquirir-se o conhecimento de si, o aprofundamento da busca da sua realidade, deslidando os complicados mecanismos, como se fosse investigando, compreendendo, os complicados mecanismos viciosos que impedem a marcha ascensional e não leva à realização total. Então, faz-se então indispensável, ao adquirir-se o conhecimento de si, agora eu conheço o si mesmo, eu vou aprofundar na busca da realidade desse si mesmo, vou desvendar os complicados mecanismos viciosos que impedem a minha marcha ascensional, agora em mim, no meu inconsciente, no meu subconsciente, que não me levam ou não me permitem a realização total, que é a total integração e imersão neste eu interior. Somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-lo. E nós sabemos quem sabe o que fazer, como fazer e quando realizá-lo. Então é lá que nós vamos voltar a nossa atenção, porque é de lá que nós vamos trazer as pérolas, conforme vamos ver com a autora. Então não existe outra possibilidade, então somente por intermédio de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-lo. Trata-se essa tarefa de um desafio que exige intenção lúcida. Não é só intenção, é intenção e saber por que eu intenciono. Até criar o hábito de interiorização, de introspecção, partindo da reflexão para o mergulho no oceano do si mesmo, do espírito. Daí, retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude
indispensáveis à vivência real de ser pensante, para mudar a nossa estrutura. Então é ir lá, ver, incorporar e voltar para resolver a situação. Então trata-se de uma tarefa, de um desafio que exige intenção lúcida, e eu tenho um propósito de vida nobre, até eu criar um hábito de interiorização, indo ao encontro dessas pérolas, partindo de uma reflexão para esse mergulho no oceano do Si, aquele autoexame, e vou mergulhando, e de lá vou trazer as pérolas preciosas da harmonia, do equilíbrio, da bondade, da alegria, da esperança, até um estado de plenitude, que são indispensáveis à vivência real e não faz de conta de ser pensante que sou, que desejo me libertar ou despertar. Adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. Compreender ou ter a ciência do seu existir e a real consciência do objetivo de sua existência. Então, adquirir a consciência plena, máxima, da sua finalidade na Terra, a sua existência na Terra, constitui a meta máxima do ser inteligente, ou da luta inteligente do ser. Então fica aí esta reflexão. Fotografe isso, escreva, põe em algum lugar. Fala, minha meta máxima é adquirir consciência plena da finalidade da minha existência na Terra. Então isso é a minha meta máxima da luta para a minha própria superação. Então, o reino da luz é interno e eu preciso criar condições para que essa luz brilhe, sendo imperioso penetrá-lo, para que as trevas da ignorância não predominem densas e perturbadoras, porque se eu abrir a fresta, essa luz vem e quando chega, as trevas desaparecem. Então, o reino da luz é interno, sendo imperioso penetrá-lo, para que as trevas da ignorância não predominem densas e perturbadoras. As trevas não têm forças perante a luz. Interiorizar-se cada vez mais, sem perder o contato com o mundo físico e social. Eu não vou ser um ermitão da vida, isolar-me do mundo e dos meus compromissos. Mas a cada dia eu vou mergulhando em mim mesmo. Então isso deve ser a proposta equilibrada de quem deseja realizar-se no encontro com os valores legítimos da existência. Então fica mais esse convite, mais esta oferta desses missionários do Cristo, desses luminares divinos. E aí, o que acharam? A próxima aula já será mais curta, essas tiveram, pelo desfecho, tiveram que ser um pouco mais longas, mas prometemos nos esforçar para que elas fiquem mais compactas. Cenas por vindouras. Emmanuel, Seara dos Médiuns, capítulo 37, Francisco Cândido Xavier. Todo fenômeno edifica, todo fenômeno edifica, e fenômeno é toda manifestação de vida. Então, ele edifica se recebido para enriquecer o campo da essência. A essência é o eu profundo. Ele apareceu aqui, o fenômeno na minha vida periférica. Então, se eu conduzi-lo de uma maneira que ele enriqueça a minha essência, então todo fenômeno vai me edificar. Então, todo fenômeno edifica se recebido
para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, eu, você, todos nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito, o princípio inteligente do universo, quanto possível, para que o espírito, a individualidade, se conheça e se disponha a brilhar. Porque é esse que vai brilhar, que ele também brilha. Então, quanto a nós, falou desse fenômeno que todo ele edifica, se enriquece a essência. Agora, quanto a mim, você, todos nós, estejamos fiéis à instrução que precisamos nos instruir para desmaterializar o espírito, porque ele vai sofrendo transformações sucessivas, se refinando quanto possível, para que o espírito que é feito dele, uma porção infindável daquele elemento, se conheça, porque ele vai transformar-se em consciência num degrau e se disponha a brilhar por sua vez. Aqui agora mudou a obra. Da obra Emmanuel, capítulo 14, item 2. A subconsciência é o acervo de experiências realizadas pelo ser em suas existências passadas. A subconsciência. O espírito, no labor, no trabalho incessante de suas múltiplas existências, vai ajudando a série de suas conquistas, de suas possibilidades, de seus trabalhos, e vai ajuntando. Depois eu vou conferir se isso aqui é ajudando ou ajuntando. Para mim, vai ajuntando a série de suas conquistas, de suas possibilidades, de seus trabalhos. No cérebro espiritual, organiza-se. Agora, no cérebro espiritual, ele vai organizar-se, então, essa consciência profunda, em cujos domínios misteriosos se vão arquivando as recordações de todo esse passado, e a alma, em cada etapa de sua vida imortal, e aqui muda para espírito, cada etapa que é a alma de fato, então renasce para uma nova conquista, objetivando sempre o aperfeiçoamento supremo. Se o Emmanuel está falando que esses trabalhos passados, que se organizaram na mente, nesse cérebro espiritual, é a mente. E é lá na mente que constrói a consciência profunda. No processo de evolução, o de baixo constrói o de cima. Então é o neutro que compõe o próton, que edifica o elétron, que se transforma em fóton. E o fóton forma a consciência que rege o átomo. Assim é. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida,
capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.